Estamos de volta com você, mais notícias até o meio-dia, com muita informação, 11h44. Estou recebendo hoje aqui o presidente do Sindmed, o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, doutor Adeildo Lucena. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, a gente espera que melhore. Primeiro quero saber se o senhor está confortável nessa entrevista aqui. Não, tranquilo, estamos mantendo um seguro. distanciamento, minha máscara está aqui no bolso, a gente está numa distância segura. Estamos numa distância segura, né? Porque nesse momento, a gente estava falando com a doutora Márcia Webb agora, o senhor acompanhou a entrevista, há muita desinformação, né? Muito desserviço chegando pelas redes sociais, né, doutor? Infelizmente tem quem faz, né? Tem as pessoas que utilizam do fake news para criar o pânico, o terror, sem nenhuma informação, sem nenhuma base, e isso tem que ser combatido e a gente espera que as pessoas tenham mais consciências e não propaguem essa ideia, não compartilhem essas informações antes de certificar a veracidade delas. Tem muita gente com medo da intubação, por conta dos números de óbitos em relação a quem está entubado, 50%, né, para acima de 80 anos, 35%, se não me engano, a Geisiane passou esses números hoje aqui. Tem gente querendo se tratar em casa, tem gente fugindo das unidades de saúde. Como que o senhor vê? Nós estamos vivendo um caos total, né, doutor? Então, a questão é que já ultrapassou o limite, né? Nós estamos além, já colapsou o sistema. Então, assim, eu tenho medo de ser entubado, né? No início da Covid, a orientação era intubação precoce. A gente aprendeu, né, que com a doença, com o tempo, com a experiência, que essa intubação ela é adiada o máximo possível. Mas se chegar no ponto desse máximo possível, nem que eu tenha 30% de chance é melhor do que zero. Então a intubação ela é indicada nesses casos, né? Ela é postergada o máximo possível. Hoje usa a ventilação não invasiva. Essa é a ideia, e fazer isso, né, o quanto puder. Mas a hora que chegar o momento da intubação orotraqueal, ela é que vai salvar a vida. Então, entre você ter 0 ou 20, 30%, nós vamos optar pelos 30%, claro. Agora, a gente recebeu aí pelas redes sociais fotos de como que é feita a intubação, um cilindro praticamente dentro do pulmão da pessoa. Quer dizer, não é um procedimento simples, né? Ele é bem invasivo. Sim, é um procedimento invasivo, por isso postergado ao máximo, né? Quem vê e não tem o hábito de participar de uma intubação vai ficar chocado. Se você ficar numa UTI, você vai ficar chocado, né? Mas é um procedimento que os médicos fazem com bastante segurança, os anestesistas têm uma prática muito maior, né? Tem lugares que estão deixando as intubações para uma equipe de anestesista, mas enfim, depois é mantido num aparelho, né, um respirador, onde faz todo o trabalho. Mas enfim, desculpe, é invasivo realmente, mas ele é necessário. Chegou nesse momento de necessário, não temos como deixar de fazer. É óbvio que a ameaça de falta de medicamentos era bastante séria e preocupante. A princípio, pelas notícias, parece que o país adquiriu bastante medicamentos, porque as pessoas são sedadas, tem a analgesia e tem o relaxante muscular para que possa fazer esse procedimento de uma maneira mais humana, e é isso que é feito rotineiramente. A pessoa não aguenta, né? Não, impossível. Se fazer isso é bastante brutal, você fazer isso seco, né? Seria uma coisa que eu espero nunca ver. Então, a analgesia, a sedação e o relaxante muscular para facilitar o procedimento em si. Bom, o Sindmed pediu um posicionamento mais restritivo aos governos. Inclusive, ontem a Assembleia iria votar a antecipação dos feriados, acabou não aprovando, jogou para o Ministério Público decidir isso aí. Bom, tudo na vida tem a questão da política, da economia, das questões culturais. Nesse momento em que nós temos uma evolução ascendente, acelerada da transmissão, com consequentes óbitos, né, um número muito grande de óbitos, a gente precisa de uma posição. O governo jogou para a Câmara, para a Assembleia, e os deputados devolveram para o colo do governador. Não precisa de um decreto, não precisa de aprovação da Assembleia. Para mudar a data, sim, mas o decreto com medidas restritivas cabe
puramente ao governador do estado, né? Agora, esperam a posição do judiciário. Realmente não entendo. Por que teria que chegar no judiciário para tomar uma decisão? Ninguém né? quer se posicionar, né? Exatamente, tá assim. Se acovardaram. Quer dizer, por exemplo, o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, cadê? Está intocado, ele não se pronuncia. O governador jogou para a Assembleia devolveu para o governador e agora todo mundo espera do judiciário uma posição que tem que ser do executivo. Depois reclama que o judiciário está querendo comandar o país e tomar o poder. Poxa, joga no colo do judiciário uma decisão que é do executivo. Não precisava nem ser do legislativo. Medidas restritivas como o lockdown, né, tem que ser do executivo. E existe já jurisprudência nesse sentido. Então cabe aos prefeitos nos seus municípios e ao governador no estado tomar essa decisão. É necessário o lockdown nesse momento? Sim. A gente fala na questão técnica, sim. Nós observando a curva, né, não só diária, a gente avalia a média semanal, né, observando as 4 últimas semanas, as 2 últimas semanas, a gente vê um crescimento. Não há forma de controlar a doença nesse momento. Vacina seria a primeira forma, não temos. Não temos a vacina. Nós precisaríamos de 1 milhão para Cuiabá, só para Cuiabá. Nós precisaríamos de 5 milhões para o estado, para a gente alcançar 75%, 80%. Né? Aí nós teríamos resposta. Talvez, se tudo correr certo, próximo ao final do ano a gente tenha isso, mas para agora não. Né? Então precisa também da primeira, da segunda dose, e a gente precisa de um prazo depois da segunda dose de 30 dias para que tenha essa imunidade no organismo. E é uma parcela só que adquire essa imunidade, uma parcela da população. Esse é o primeiro. Nós temos que continuar nesse caminho da vacina. Né? Isso a gente não pode parar. Segundo, seria o distanciamento, né? O distanciamento social. Isso aí, nesse momento, é preciso de medidas mais restritivas, mais rigorosas, que aí os governantes têm que dar essa definição. A terceira são as coordenações, a coordenação de cuidados. Você precisa identificar precocemente, né? Você precisa localizar os contactantes e aí você precisa isolar essas pessoas e aí cuidar da pessoa que está doente. Então, a gente isolando essas pessoas, a gente já começa exponencialmente diminuir o contágio e a transmissão da doença. Isso não é fácil, mas nós temos as unidades de saúde da família. Nós precisamos criar o teleatendimento. Agora mesmo o Estado está terminando um protocolo para o atendimento, para assistência, né? Um protocolo médico está sendo feito e deve ficar pronto hoje. É uma coisa importante que está sendo realizada. Mas não é só isso, isso é uma parte de um monte de medidas que tem que ser tomadas. Então eu estava observando vocês aí falando agora há pouco, que seria o quê? Lá na imunização, está lá no centro de eventos, correto? Muito bem. E tem uma fila imensa. Isso aí é o poder público provocando aglomeração. Por que que, e isso pode ser feito, já deveria ter sido feito, não deixaram as unidades de saúde da família, né, que abrange cerca de 60% da população, que essas unidades identificassem os idosos e fizessem essa vacina nas unidades ou em casa. Essa imunização para os idosos poderia muito bem ter sido feita isso, descentralizar. Então as pessoas não precisam se deslocar, né, pegar um ônibus e se deslocar, não precisavam aglomerar. Isso é gestão e é o que está faltando, né? Não temos isso. Também os agentes comunitários de saúde, juntamente com a equipe toda de saúde da família, poderia estar coordenando esses cuidados a nível local, para que as pessoas não precisassem deslocar. Então a ideia é descentralizar. E o que o gestor faz? Ele centraliza. Isso aí é muito ruim. Então, as pessoas vão se deslocar para vacinar, podem estar com vírus contaminando e podem não estar e estar sendo contaminados. Então, isso é importante de avaliar numa gestão. E a gente não está vendo isso. O senhor acredita que está faltando o quê? Gestão. Está faltando o gestor tomar posição, definir. E é óbvio, a gente não vai, cada um de nós tem a sua responsabilidade, né? Nós não podemos nos eximir, cada um. Aí chega no governante mais ainda, mas nós temos a nossa responsabilidade de cuidar de nós e cuidar do próximo. Então essa questão da ideia do espírito coletivo, ela é fundamental nesse momento,
Você, quando usa uma máscara na rua ou em um local, você não está se protegendo. Você está protegendo o outro e o outro está te protegendo. E cada um está protegendo o próximo. Essa é a ideia. É uma coisa extremamente fundamental. Doutor, qual a orientação que o senhor deixa para a população? Espírito coletivo. O nosso direito individual acaba quando começa o direito do outro e da coletividade. Então nós temos que realmente ter esse cuidado, né? O momento é muito grave. Exige um remédio amargo, que é o lockdown. Remédio é aquele que a gente, ele é feito por quem tem competência para fazê-lo, quem está preparado, para a pessoa certa, para a coletividade certa, no momento certo, no tempo certo. Senão, ele vira veneno. Então, nós temos que saber usar de maneira adequada as armas que nós temos, as ferramentas que nós temos. Nesse momento, o lockdown, a população precisa entender, respeitar e apoiar essa ideia que é momentânea. Depois nós vamos ajustando. Agora, não adianta nada fazer o lockdown e os governantes, os gestores, não fazerem a parte deles. Não pode jogar a culpa na população. Porque nós estamos com 1 ano de pandemia. Nós temos 6 meses da segunda curva, da primeira curva. Nós estamos em plena e virá a terceira curva, a terceira onda, digamos assim, da doença. E o que foi feito? Organizaram, aumentaram o número de leitos, capacitaram profissionais de saúde? Não, isso não foi feito. Então agora nós estamos num momento em que precisamos do distanciamento social. É a única forma nesse momento. Mas as outras coisas continuam. É como a gente fala, a saúde sempre trocou o pneu furado com o carro em movimento. Agora nós estamos com os 4 pneus furados. Então o que nós precisamos? Continuar andando e trocar esses pneus. E achar o step. Porque não foi planejado, não se organizou, não programou. Essa coisa da vacina que eu acabei de falar, isso é planejamento. As unidades de saúde da família conhecem os idosos, sabem um por um onde estão. Poderia muito bem ir lá e vacinar, as vacinas sendo descentralizadas. A população, a gente precisa acreditar, né, e manter esse distanciamento social nesse momento mais rigoroso ainda. Para a gente encerrar rapidamente, por conta do nosso tempo, se o Ministério Público também não se posicionar, o Sindmed pretende estimular a Justiça a tomar uma posição em relação ao lockdown ou uma quarentena? Nós já nos posicionamos. O Ministério Público não precisa de uma denúncia formal. Aqui já estamos falando isso. Nós acabamos de ver a professora Márcia Weber também se posicionando, mas o Sindicato dos Médicos já se posicionou. Nós não precisamos formalizar o Ministério Público. Qualquer denúncia, e essa aqui é uma, né? Nós estamos nos posicionando para o Ministério Público se posicionar. Agora, o Ministério Público vai se posicionar, mas nós estamos perdendo tempo. O governo já devia ter se posicionado. E essa é a função dele. Doutora Adeildo Lucena, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. E o Mais Notícias está aberto aqui para o Sindmed, sempre que necessário, sempre que o senhor entender que a população precisa ter acesso a uma informação, conte com a gente. Eu agradeço pela oportunidade, lamento pela situação que passa as famílias matogrossenses e a gente espera que nós tenhamos dias melhores. Com certeza, dias melhores virão.